Amém. Vamos então para a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações neste momento, né? A gente tem vivido um tempo de grandes dificuldades, um tempo em que o mundo está enfrentando, né? Problemas de todo tipo. No momento, o maior problema da humanidade é essa pandemia, né? Coronavírus. Mas se não é pandemia, famílias estão sendo atingidas por outros problemas financeiros, que muitas das vezes são problemas decorrentes, né? Problemas consequentes, a consequência da pandemia, casamentos sendo destruídos, porque agora mais tempo em casa, né? Mais tempo em casa, não podendo sair para todos os lugares, não podendo ter programas familiares, né, como ir a um clube, um restaurante, à praia livremente. As pessoas estão passando mais tempo em casa. E o que tem acontecido? O divórcio tem aumentado, famílias têm sido destruídas. O diabo tem aproveitado todos esses problemas que nós estamos enfrentando para destruir famílias, destruir casamentos, destruir vidas. E no meio de todo este cenário de calamidade, de destruição, deve se levantar uma igreja, a igreja ideal, a igreja que faz a diferença, a igreja que mostra que Jesus tem poder para realizar milagres, tem poder para fazer o impossível, tem poder para realizar, né, aquilo que para nós não é possível. Deve se levantar a igreja que, de fato, não haja com a força financeira apenas, força humana apenas, mas uma igreja forte espiritualmente. Um povo forte espiritualmente. E é sobre esta igreja que eu quero falar com você agora. A igreja que precisamos ser nesses últimos dias. Não só agora, mas todo o tempo. A igreja ideal. Será que você faz parte desta igreja? A igreja que verdadeiramente louva e adora o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa.
o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quero falar com você agora sobre esta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja ideal. Veja que esta igreja, a carta enviada a esta igreja não tem nenhum tipo de reclamação da parte de Deus. A carta que foi enviada a esta igreja não tem nenhum tipo de repreensão da parte de Deus. Essa igreja não foi repreendida. Esta igreja não recebeu nenhum tipo de bronca, vamos dizer assim. Pelo contrário, esta igreja foi elogiada e recebeu promessa da parte do Senhor. Pois ela é a igreja ideal, a igreja verdadeira que louva e adora o nome de Deus. Filadélfia significa amor fraternal, simboliza a igreja que devemos ser, a igreja missionária e avivada. Uma igreja que não que não está estagnada, que não está parada, que não está aprisionada a doutrinas, dogmas humanos, mas uma igreja que sobrevive todo tipo de ataque de Satanás, todo tipo de mal que possa vir sobre ela, pois ela está alicerçada em Jesus. O início dela nós sabemos que foi pouco tempo após Jesus Cristo, né? Recebeu esta carta escrita, inspirada por Deus, escrita por João, né? Recebeu esta carta, só que uma igreja que sobrevive até os dias de hoje. Nós sabemos que esta igreja aqui é um contraste da igreja de Laodiceia, que inclusive recebe a carta à igreja de Laodiceia vem logo após a carta à igreja de Filadélfia. A partir do versículo 14, a gente vê a carta escrita à igreja de Laodiceia. Então ela é um contraste, ela é totalmente diferente da igreja de Laodiceia. Localizada no vale do rio Ermo, que se abria para o leste, era chamada de a porta aberta do Vale Ermo. Usando esta situação geográfica como referencial, Jesus Cristo, então, diz que a igreja de Filadélfia tem uma porta aberta. Porta aberta nós sabemos que é oportunidade. Porta aberta é passagem. E Deus está dizendo a cada um de nós, neste momento, eu estou colocando diante de você uma oportunidade, uma passagem. Eu não sei o que você precisa, o que é necessário para o que você tem de maior necessidade neste momento. Eu não sei qual é a área de sua vida que você mais precisa, né, de conserto, de mudança, mas Deus está colocando diante de ti uma porta aberta, uma oportunidade. Glória a Deus. E o diabo não quer que esta porta permaneça aí, só que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E ele coloca diante de ti
a porta aberta. Eu posso até dizer a igreja ideal, o casamento ideal, a família ideal. O que você precisa nesta manhã? Você precisa alcançar, um nível ideal espiritual diante do Senhor, uma comunhão com Deus mais profunda, um relacionamento mais profundo com Deus. Você precisa de mudança, transformação no seu casamento, na sua família. Deixa Deus falar com você através desta palavra. Então, nós sabemos que era uma cidade pequena, sem uma atividade econômica de destaque, como a Laodiceia tinha. Nós já falamos aqui sobre a igreja de Laodiceia, sobre o comércio que Laodiceia tinha, Diferente de Laodiceia, Filadélfia não tinha esse comércio, não tinha um destaque econômico. Pelo contrário, a igreja lá era considerada uma igreja pequena, uma igreja pobre. No entanto, uma igreja ativa, cheia de obras. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que nos lugares mais pobres, nas igrejas mais pobres, financeiramente falando agora, é onde tem o maior número de obras. Você já parou para observar isso? As igrejas mais pobres é onde a gente encontra o maior número de obras. O coração das pessoas estão mais dispostos a abençoar, a ajudar o próximo. Além disso, aquela cidade era muito castigada por terremotos. Várias vezes a igreja de Filadélfia foi reconstruída por causa dos terremotos, por causa das calamidades, E por ser reconstruída várias vezes, o nome da igreja de Filadélfia foi mudado também por diversas vezes. Alguns teólogos, alguns estudiosos atribuem isso, atribuem a este fato, a renovação constante da igreja. Por ela ter seu nome mudado por várias vezes, por ela ser reconstruída várias vezes, muitos faz uma ligação a isso, a renovação da igreja. Além disso, naquele lugar tinha uma comunidade judaica muito forte que se opunha, que sempre atacava o cristianismo, a igreja de Filadélfia. Os judeus se achavam únicos a possuírem a chave dos céus. Aí Jesus vem e diz: eu tenho a chave de Davi. E esta chave ele dá para a igreja, para você. Eu já falei aqui sobre a chave de Davi, você pode procurar em nosso canal no YouTube, onde eu falo sobre a chave de Davi. Além disso, Jesus promete guardar a igreja de Filadélfia da grande provação que há de vir. Nós acreditamos que esta grande provação representa o arrebatamento. Além disso, de guardar a igreja, de arrebatar a igreja, nós temos a promessa de Deus para ela, que é ser coluna do santuário de Deus. Nós sabemos que coluna significa resistência, coluna significa força. Nós podemos dizer, a igreja ideal permanece eternamente com Deus.
Deus quer que você seja coluna em sua casa. Deus quer que você seja coluna no seu trabalho. Deus quer que você seja coluna onde você passar. Seja coluna como esposa, como marido, como mãe, como filho, como pai, como amigo, não é? Outra promessa é gravar na igreja os nomes de Deus. O nome da Nova Jerusalém e o nome do próprio Senhor Jesus. Para uma igreja que teve vários nomes, que foi reconstruída várias vezes, agora ela terá um nome eterno. A promessa para a igreja ideal é que estaremos ao lado do Senhor pela eternidade. Por mais que passemos provações, por mais que enfrentemos dificuldades aqui na terra, por mais que enfrentemos os ataques de Satanás, a grande promessa para você e para mim é estarmos ao lado do Senhor Jesus pela eternidade. Agora, quais são as características da igreja ideal? Quais são as características da igreja ideal? A igreja ideal é a igreja que ama, que vive o amor, que demonstra o amor, que compartilha com o próximo, que abraça o próximo. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se a gente pular para o versículo 20, diz o seguinte: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. A igreja ideal é a igreja que vive o amor, tanto para com Deus, e este amor para com Deus é provado através do amor para com o seu próximo. Eu acho interessante que muitos de nós dizem que Jesus instituiu apenas 2 mandamentos, né? Dos 10 agora são apenas 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus como de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Agora, preste atenção, por que Jesus Cristo falou que os 10 se resumem, estão, né, dentro destes 2? Não é porque Jesus pegou os outros 8 mandamentos e jogou fora e falou, pronto, só isso daqui. Não, não é isso. Se você pegar lá em Êxodo os 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a Deus. Se referem ao nosso relacionamento para com Deus, o nosso comportamento para com o Senhor. Os 4 primeiros mandamentos, se a gente obedece a eles, a gente prova que nós amamos ao Senhor acima de tudo. E os outros 6 mandamentos estão relacionados ao nosso comportamento para com o próximo. Se a gente segue fielmente esses outros 6 mandamentos, a gente está provando que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, se a gente não levanta imagem para adorar, se a gente não se prostra a outros deuses, se a gente segue fielmente a palavra do Senhor, a gente demonstra que ama a Deus acima de tudo. Se a gente não mata, se a gente não cobiça as coisas do próximo, se a gente não rouba, se a gente não causa mal ao próximo, a gente está demonstrando que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Então a verdade dos 10 mandamentos é essa. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Se a gente obedece, a gente ama a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Os outros 6 relacionados ao próximo. Se a gente obedece, a gente demonstra que ama
o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a igreja ideal é uma igreja que ama, a igreja que vive o amor, a igreja que vive o amor fraternal. Eu acho interessante porque Romanos capítulo 12 diz o seguinte, se você pode abrir a sua Bíblia aí, abre e acompanha comigo. Versículo 13 diz o seguinte, Romanos 12, 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam dispostos a ajudarem. Estejam prontos a ajudarem. Aí ele diz, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Estamos vivendo um tempo em que nós devemos amar, ajudar, né? Estamos vivendo um tempo em que devemos deixar de lado a individualidade. Estamos vivendo um tempo que a igreja deve se levantar e dizer, estamos aqui para te ajudar, para te acolher, para te abraçar. Agora veja o versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Você tem orado para que Deus abençoe aqueles que estão perseguindo você? É o versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não é necessário dizer mais nada. Estes versículos já falam por si. Será que estamos vivendo o amor? Será que estamos amando a Deus, o nosso próximo? Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não ama a Deus. Repito, versículo 20 e versículo 21 de João 4. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. A igreja ideal, como a igreja de Filadélfia, vive o amor. Outra característica é a seguinte. A igreja ideal é a luz do mundo, é o sal da terra, é a esperança do mundo. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19 diz o seguinte: agora lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte ou as portas do inferno não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Nós somos a esperança para proclamarmos o evangelho, ministrarmos a cura, a libertação neste mundo. Nós estamos aqui e devemos nos levantar para profetizarmos a cura, profetizarmos a libertação, profetizarmos o fim deste mal que assola a humanidade. Você deve se levantar e permitir que Deus use você para profetizar dias melhores. Deus não quer que você saia por aí profetizando mais pragas, profetizando calamidades. Não, fomos chamados para
proclamarmos a esperança, pregarmos e profetizarmos a esperança. Tem gente dizendo mortes vão aumentar, o mundo vai acabar, só está vindo dias piores. Sim, a palavra diz, por causa do aumento da iniquidade, do amor de muitos se esfriarem, coisas terríveis aconteceriam. Mas você vai fazer parte deste povo que foi dominado pela iniquidade? Você vai fazer parte deste povo que o amor já esfriou? Porque aquele que o amor esfriou em seu coração só prega maldição, só prega calamidade. Aquele que em seu coração domina a iniquidade, proclama só o mal, proclama só o pecado, proclama só a destruição. Aí eu pergunto, você faz parte daquele que está avivado com a chama do Espírito acesa? Você faz parte daquele que está cheio de amor ou cheio de frieza? Você faz parte de qual igreja? A igreja de Jesus Cristo, a igreja que tem o nome de Cristo, ou a igreja da calamidade? A igreja que profetiza a calamidade, a igreja que espalha a calamidade. Você faz parte de qual? Eu faço parte da igreja de Cristo, a igreja que proclama a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Tem gente que já perdeu o sabor. Tem gente que já perdeu o sabor. Tem gente que só profetiza o mal, porque perdeu o sabor de Cristo. Quem tem o sabor de Cristo profetiza o bem, profetiza dias melhores. Tem gente que perdeu o sabor de Cristo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Você tem brilhado ou você tem sido escuridão, tem sido trevas? Repito, nós estamos vivendo um tempo em que devemos brilhar com amor, demonstrando, compartilhando o amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós devemos brilhar, amando o nosso próximo, profetizando dias melhores. Repito, a palavra diz, que o amor, por causa do aumento da iniquidade, por causa do amor de muitos que se esfriariam, aconteceriam coisas terríveis. Pergunto novamente, você faz parte de qual povo? Porque aquele que o amor esfriou em seu coração, profetiza só o mal, compartilha só destruição. Aquele que o seu coração está dominado pela iniquidade, compartilha só o mal, só o pecado. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que tem a chama do Espírito acesa nele, ele profetiza dias melhores, ele ministra a cura, ele ministra a libertação. Aleluia.
A igreja ideal não fica parada. Não pensa apenas em si. A igreja ideal vai buscar as almas. A igreja ideal quer que o número de salvos aumente. Eu acho interessante Jesus falando em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que preguemos a palavra do Senhor. É necessário que falemos do amor de Deus. É necessário que espalhemos o quanto Deus é bom e o quanto Ele quer nos curar, nos salvar, nos libertar. Você não pode ficar parado. Você tem que pregar, você tem que falar do amor de Deus de todas as formas possíveis. A gente tem espalhado notícias terríveis, a gente compartilha mensagens desanimadoras, mensagens de maldição, mensagens de destruição, e esquecemos que fomos chamados para pregarmos as boas novas. Fomos chamados para pregarmos as boas novas. A igreja ideal não se vincula não se envolve, né, com a sinagoga de Satanás. A igreja ideal não se envolve com a sinagoga de Satanás. Ela é cheia do Espírito. 1 João capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte. 1 João capítulo 3, versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, abra, acompanhe, anote os versículos para depois você meditar novamente. E todos que têm esta esperança se manterão puros, como ele é puro. Não se envolve com a sinagoga de Satanás, não se envolve com as coisas deste mundo. Olha o versículo 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. A igreja ideal abandona o pecado. A igreja ideal vive no Espírito. A igreja ideal vive pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele é santo, ele é poderoso. Aleluia. Então, meus irmãos, Paulo diz, eu gosto muito, né? Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem a este mundo. Não deem forma às suas vidas, à sua família, ao seu casamento, à sua casa, tomando o mundo como exemplo. Nós devemos influenciar o mundo. Nós devemos influenciar o nosso próximo e não sermos influenciados pelo mundo. Falei aqui de Daniel na última mensagem, né? Não foi influenciado por Babilônia, mas foi o diferencial no meio da Babilônia.
A igreja ideal guarda a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é a esperança. Salmo 119, versículo 11, gosto muito. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Na palavra nós encontramos a esperança para continuarmos lutando, para continuarmos batalhando. Quantas pessoas mandam mensagem dizendo: estou desanimado, estou sem força. É porque não tem lido a palavra. Mas pastor, não é isso não, eu leio a Bíblia. Não está lendo. Não medita na palavra. Não se debruça na palavra. Porque quem lê a palavra encontra força para continuar caminhando. O nosso manual, guia, né? É a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Então, quando a Bíblia diz que na palavra encontramos força, através da palavra somos fortalecidos, ao dizermos que estamos desanimados, que estamos fracos, e mesmo assim, e falar: não, eu leio a Bíblia, estamos mentindo. Porque quem guarda a palavra, por mais que ele tenha momentos, não estou falando de momentos tristes, momentos em que nós somos pegos por notícias terríveis, e aí o nosso emocional é abalado, ficamos tristes, não é? Isso é normal. Mas no meio da tristeza encontramos força para continuarmos caminhando, porque somos fortalecidos pela palavra, pois a palavra é o nosso amparo emocional. Olha o versículo 4 de Romanos 15. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Através da palavra encontramos esperança. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acho interessante que quando nós lemos aqui, né? Apocalipse 3:8, na revista de corrigida: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantos de nós está negando o nome de Deus por causa de uma porta que se fechou, por causa de um emprego não conquistado, por causa de uma casa que não conseguiu comprar, por causa de coisas banais, temporárias? Quantos de nós têm negado o nome de Jesus porque ouviu um não da parte de Deus? E o não de Deus é bênção. Porque às vezes aquilo que pedimos vai nos fazer mal. E podemos aplicar: pedides e não recebem porque estão pedindo mal. Deus não nos dá aquilo que nos faz mal. Por acaso Deus vai dar ao filho que pede pão uma pedra? Ou ao filho que pede peixe, ele vai dar uma cobra, uma serpente? Às vezes você tem pedido pedra para comer, achando que é pão. E Deus diz não, porque Ele te ama. Às vezes você pede cobra para comer, serpente para se envolver, para se machucar, para morrer, né? Achando que é peixe. E Deus sabe. E por isso Ele fala não. Então não podemos abandonar a Cristo por causa de um não. Por causa de uma porta que se fechou. Mas devemos nos manter firmes,
firmes. O justo viverá pela fé. Emuná significa firmeza, constância em Jesus Cristo. Aleluia. A igreja ideal será redimida, tem o seu nome gravado na eternidade, no livro da vida. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Eu acho interessante esses versículos. Olha só o que diz. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Será que você vai ser um no meio desta multidão? Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Muitos estão dizendo, muitos estudiosos, falam que nós estamos vivendo o tempo de transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. Mas eu acredito no seguinte: por mais que a igreja de Laodiceia esteja aí, uma igreja orgulhosa, um povo orgulhoso, não é? Um povo que acha que não precisa de salvação, que não precisa de libertação, que está tudo certo. Por mais que tenha este povo, a igreja Filadélfia, a igreja ideal, a igreja amorosa, a igreja fiel, a igreja que é sal e luz do mundo, a igreja que está com as portas abertas, ainda está de pé, porque esta igreja permanecerá aqui enquanto a igreja não for arrebatada, e quando formos arrebatados, esta igreja subirá para junto do Pai e estará com Ele pela eternidade. Muitos estão mudando da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, mas a igreja Filadélfia, a igreja ideal, continuará de pé, por mais que aparenta ter pouca força, mas é uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja forte espiritualmente, uma igreja que não se abala por causa de coisinhas, uma igreja que não se abala por causa de perseguição, uma igreja que não se abala por causa do mundo, não. É uma igreja que se mantém firme apesar das tribulações. Você faz parte dessa igreja? O seu casamento é edificado nesta igreja? A partir desta igreja? A sua família é edificada a partir desta igreja? Hoje, por qualquer coisa, desistimos fácil de Jesus, desistimos fácil do casamento, desistimos fácil dos filhos, desistimos fácil da família, e o Senhor está dizendo: eu estou levantando a igreja ideal, faça parte desta igreja, a igreja de Filadélfia. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é lindo, né? Meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda. Aleluia. Esse Deus deixa a gente assim, sem saber o que falar. Só dando glória. Só dando glória. Tudo que nós precisamos está no Senhor, está na presença dEle. E se a gente não aprendeu ainda a ser cristão direito, né? Como igreja, como um corpo de Cristo nessa terra, o tempo de aprender é agora. Deus tem feito muitas coisas na nossa vida
individualmente falando, para que nós sejamos melhores no coletivo também, né? É lindo, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é estar na presença desse Deus maravilhoso, Deus lindo, poderoso, tremendo, aleluia. Esses dias, o povo, né, ontem mesmo o irmão estava falando, cristão não sei o quê, cristão não tem amor, não sei o quê. Gente, se tem pessoas que fazem coisas erradas em meio à igreja, se dizendo cristãos, se dizendo pastores, né? É porque tem plateia para isso. É porque tem gente que não sabe o que é ser igreja, que não sabe o que é ser cristão de fato e ser um corpo de Cristo, e não tem conhecimento da palavra. É o que nós oramos antes de, né, na nossa primeira oração do culto. Não adianta a gente dizer que é difícil servir a Deus, porque tem manual. Tem manual. É tremendo aprender a palavra do Senhor. Olha quanta coisa maravilhosa Deus nos ensina. É difícil, eu não fico no caminho, não. Eu vou continuar aqui, ó. Eu creio em Deus, mas eu não vou ficar indo na igreja, não vou fazer obra, não. Tem gente que é assim, é cristão desse jeito, né? Não, eu acredito em Deus, tá bom. Mas não se doa para o próximo, não intercede, não ajuda de nenhuma forma. Quando a gente fala para você de ajudar, é porque a gente aprende a ser melhor na presença do Senhor. A gente aprende a ter comunhão com os irmãos, a se compadecer da vida do outro. Glória a Deus e aleluia. É tremendo, né? Que nós possamos voltar ao primeiro amor cada vez mais e sermos como a igreja de Filadélfia e sermos curados a cada dia. Se eu não estou sentindo mais amor, se eu não me compadeço mais com a dor do outro, eu tenho que orar e tenho que pedir para o Senhor me curar. Isso também é problema. Sabe, às vezes na nossa vida, eu posso falar isso de experiência própria, porque eu sempre falo aqui, né? Sempre que eu posso, eu falo. Quando o Henrique me conheceu, eu estava numa dureza de coração, porque eu precisava ser curada. Eu me decepcionei, foi um tempo da minha vida muito difícil, muito dolorido. Eu já vivi vários processos de cura para a honra e glória do Senhor. E se tiver outros para viver, é como eu falei, aceito. Com toda certeza, né? O toque de Deus, o agir de Deus na minha vida. Mas assim, eu me vangloriava, eu achava bom, sabe? Estar daquele jeito. A gente às vezes veste umas armaduras, umas couraças de defesa que não são agradáveis ao Senhor Jesus. E tem muito cristão assim, cada um que cuide de si. Salvação individual. Não vou orar por ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou doar meu tempo, não vou querer ouvir. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que fala assim, tem pastores que pregam isso. Você quer coisas boas para a sua vida? Fique perto de pessoas bem-sucedidas. Gente, eu falo isso porque eu já ouvi. Infelizmente. Você quer ser bem-sucedido na vida? Fique perto de pessoas bem-sucedidas. Não fica perto daquele que está sofrendo, daquele que está reclamando. Não ouça o irmão, não, porque só murmurar. Sabe, isso ensina para as pessoas que estão ouvindo essa pregação, ensina o quê? Cuide da sua vida, seja interesseiro, fique perto só de quem tem algo para te dar, e aquele que não tem, aquele que está sofrendo, aquele que precisa de um ombro, você deixa de lado. Basicamente é isso. E tem assim como tem, né, essa teologia da prosperidade, tantas correntes erradas, movimentos errados que só fazem barulho e ensinam coisa errada crescendo, tem esse aí também, que eu não sei nem que nome que eu dou. É um movimento de gente egoísta, sabe? De falar,
Gente, você vê um povo, é lógico que tem pessoas que só murmuram mesmo, e é ruim ficar perto de gente assim. É ruim. Tem gente que de fato só murmura, às vezes quando não tem motivo para reclamar, ele arruma. Infelizmente, aí já é um outro caso. Mas eu estou falando de pessoas que não conseguem, não querem mais ouvir, sabe? Parar para ouvir um irmão, parar para abraçar um irmão. Quando você não está bem, essa pessoa foge, fala, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Isso é egoísmo. E ser igreja, ser cristão, é poder ouvir o outro, é poder se alegrar e também chorar com o outro. Glória a Deus, né? Porque o Senhor está nos lembrando disso nesse momento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, todos nós estamos aqui. A Aline Souza está falando, já tem um tempo que somos alertados a juntar fé e ação. Todos nós estamos aqui, temos coisas a fazer. Ministerialmente falando, na família, né? Nós temos coisas a fazer. E o Senhor está nos dando estratégia para lutar. O Senhor bradou de forma gloriosa na nossa vida. Vamos orar. A Solange aqui está falando, viu, gente? Família Perfeito Louvor. A Solange está falando que o Vitor vai internar na segunda-feira, não sabe quando volta, né? O Vitor é uma criança especial, que tem, né, muitos problemas de saúde. Então nós vamos orar em nome de Jesus por esse menino, por essa mãe guerreira que está sempre ali cuidando, né? Que vive para ele. Então, Solange é um nome fácil de lembrar também, né, gente? Vitor também. Então, vocês coloquem aí nas suas orações. Nos ajudem em oração. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus tremendo, né? Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus maravilhoso. Nós vamos passar sempre juntos por todas essas dificuldades. Mas vamos passar. E se eu e você temos condições de ajudar alguém, seja com o que for, seja com oferta em dinheiro, seja com um alimento que você tem dentro de casa que você pode dividir, seja com roupa, seja com a palavra amiga, sabe? Um conselho, um momento de oração. Vamos ajudar, em nome de Jesus. Porque esses dias até o pastor Henrique falou aqui, é muito fácil você falar assim, só por desencargo de consciência. A pessoa chega e está passando fome, está desempregado, tá sem uma roupa, está sem nada, ou está atribulado, precisando de uma oração. Você fala assim, tá, vou orar por você. E às vezes acaba nem orando, né? Às vezes acaba nem fazendo nada. E às vezes, na verdade, oração é muito importante, mas às vezes a pessoa precisa de um socorro ali imediato. Você tem algo para dar para essa pessoa, um prato de comida que seja, um valor em dinheiro, não sei. E você não dá. Você só fala desse mesmo jeito. Fica tranquilo, vou orar. Então, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos aprendido muito na presença desse Deus maravilhoso. Quero orar com você. Novamente, vamos orar e somente agradecer por tudo que esse Deus maravilhoso tem nos ensinado. Senhor Deus, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Senhor, é estar na Tua presença, é sentir a Tua presença, é Te servir. Meu Deus, como o Senhor nos tocou, falou, Senhor, ao profundo. Meu Deus, tocou no profundo das almas, Pai querido, que se deixaram ser tocadas. Meu Deus, eu quero pedir a Ti, a cada um, Senhor, que for ouvir, ver essa mensagem, Senhor, à tarde, à noite, na madrugada, meu Deus, que o Senhor toque no profundo, que o Senhor venha bradar, meu Deus. Oh, Pai querido, venha curar, Senhor, e fortalecer, meu Deus, a cada um que for tocado, que for alcançado através desse vídeo. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de cada semeador, pessoas que se esforçam, meu Deus, que estão orando junto conosco, pelo socorro da Rádio Perfeito Louvor, para que nós possamos sair dessa situação, pessoas que estão socorrendo
concorrendo a esse ministério, com aquilo que tem para ofertar, mas estão fazendo com amor. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai. Oh, Deus, eu quero te agradecer pelos intercessores da nossa família, Pai querido. Oram pela nossa família, oram pelo nosso ministério. Glórias a Ti, Senhor, pela vida de cada um. Quero te agradecer por essa programação, pela vida do Ezequiel, do Mauro, do Raulzito, da Denise. Louvado, engrandecido seja o Teu nome pela vida deles também. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos sempre fazer as coisas para Ti, Senhor, mas com amor, que nada venha a ser feito no automático, que cada dia, Senhor, que a gente venha para cá, todos nós, a equipe Perfeito Louvor, quando a gente abrir o microfone para falar, para se dirigir a cada ouvinte, que seja, Senhor, com amor, e que todos possam se sentir totalmente acolhidos, abraçados, mesmo à distância, mesmo que a gente vá se conhecer só na glória, mas a Perfeito Louvor, a Rádio Perfeito Louvor, o Ministério Perfeito Louvor, é um ministério de evangelização, de abraço, de acolhimento para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor fez neste dia de hoje. Ah, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Meu Deus, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Oh, Deus, eu te adoro, Senhor. Oh, que coisa tremenda, Senhor, a Te servir, é caminhar contigo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Pai, assim, nós oramos mais uma vez e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.